Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socilo e o meu fiel escudeiro Myron Assis, estamos aí de volta, gente. Myron, olha que gata que está conosco hoje, hein? Olha a responsabilidade. Já vai melhorando seu português aí pra gente não passar uma vergonha. Não aqui, vai hein? rolar o nosso tá, né? De jeito Nós tá, nós foi. Nós vai. Pelo amor de Deus. Boa. Flávia Rita, seja muito bem-vinda ao Papo de Salão. Um privilégio imenso ter você aqui. Eu que sou cliente da Socilo, adorei o convite. Seja muito bem-vinda, viu, Flávia? Flávia, você vai olhar para aquela câmera ali agora, você tem 30 minutos para falar quem é você. Pode deixar. Até 2090 ela vai explicar aí, gente. Sou mãe da Júlia, do Vitor e do Otávio, é meu papel principal, mas além disso, sou professora de português, autora de vários livros, e é disso que eu tiro o sustento de cada dia. Maravilhoso. Professor de português, hein, Mário? Imagina que responsa aqui agora. Eu já tô falando desde o início. Olha a responsa. Mas você falou também que você é professora de concurso público. Trabalho com concursos públicos e também coordeno uma pós-graduação em técnica redacional e revisão de textos. Uau! E conta pra mim, como é que é esse universo dos concursos públicos? Porque todo mundo vai pro concurso público querendo estudar tudo, mas sempre deixa a redação e o português pra depois, né? Aí percebe o erro, o equívoco, né? Porque o português é a base até pra você aprender as outras disciplinas. Exato. E aí volta atrás, volta correndo, querendo um aconchego na língua. Socorro, Flávia Rita. Socorro, Flávia. Você acredita que quando eu, na época de estudo, tal, aquele negócio todo, eu não estava tendo resultados positivos. E você acredita que foi uma professora que me falou sobre isso? Eu Ela acho falou, que Fagner, português é vida, né? Ela falou isso comigo, falou, Fagner, você é muito inteligente, só que tem um porém. Você não está tendo a capacidade de interpretar quais são as perguntas. E se você não entende quais são as perguntas, você não sabe as respostas. Você não vai no enunciado nunca. Maria da Luz e Maria do Céu, onde quer que vocês estejam, um beijo pra vocês. Elas marcaram a minha vida. Os professores são realmente figuras representativas na história de cada um de nós. Conta pra mim, como é que você escolheu ser professora? Eu falo que eu não escolhi ser professora. É uma profissão que veio muito de paraquedas na minha vida. Eu primeiro fiz Ciências Econômicas na Universidade Federal de Minas. E aí comecei lecionando aula de matemática, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Caramba! E na escola em que eu trabalhava surgiu uma vaga de português. Como eu precisava muito do dinheiro, e na época eu precisava apenas do CAT, que é uma autorização específica para poder dar aula, fazendo ainda a graduação, eu consegui essa autorização na Secretaria de Educação e comecei a dar aulas de português e me apaixonei pela língua. Aí eu realmente tive consciência da profissão que eu queria para a minha vida. E aí fiz letras na Universidade Federal de Minas e busquei um caminho totalmente diferente do que eu estava. Então você foi escolhida, né? Eu acho que é isso, a minha profissão me escolheu. A necessidade me fez professora e eu me encontrei naquele espaço. Agora uma pergunta aí bem complicada, tá bom? Em casa, como é que é? A professora tá junto com a mãe? Professora, ela é Sim. muito mais presente que a mãe. Disciplina legal. Coitados. Júlia, quem mais? Júlia, Vitor e Otávio. Júlio, Coitados Vitor e deles. Otávio. Tem uma mãe de professor de português. Socorro, Deus. Não precisa ser nem professora de português, gente. A mãe professora, ela tem, assim, características próprias. O espaço de estudo tem que ser organizado, a disciplina é necessária, horário é horário, né? Outro dia meu menino desceu com a meia rasgada, eu falei, meu filho, isso não é uniforme de aparecer na escola. O que tem? A minha meia da sorte. Eu falei, que meia da sorte? Arrume uma meia decente, apresente-se adequadamente no seu espaço de estudo. E no universo, como é que é? No universo do concurso público, me explica aí um pouquinho. A pessoa tá ali querendo fazer um treinamento, um desenvolvimento, como é que funciona? O aluno, eu falo que o aluno que chega para estudar para concurso público, ele já provavelmente passou pelo mercado de trabalho, teve as suas desilusões, ou realmente busca uma carreira dentro do serviço público, que é o que acontece muito comumente nas carreiras de segurança pública, na magistratura. Existe um sonho de seguir aquela carreira. Então, são dois caminhos. Aquele que se desiludiu com o mercado de trabalho e busca estabilidade. Esse aí, de uma maneira geral, ele vai procurar as carreiras administrativas, técnicas. E aquele que tem o sonho de ser servidor em uma carreira específica. Eu gostaria de ser auditor fiscal do trabalho. Um juiz, eu gostaria de ser juiz, desembargador. policial. Isso. Então, são dois caminhos diferentes, né? Todos esses alunos, eles chegam muito maduros, sabendo muito bem qual é o caminho a ser trilhado nos estudos e entendendo as dificuldades do processo de estudar para concurso público. Então, nesse caminho aí, a gente faz um plano de estudo para esse aluno, ele entende que é um projeto de médio e longo prazo e ele vai se dedicar e, na medida do seu esforço, obterá os resultados. Cara, sensacional. Então, você tá falando que é um GPS
para que ele possa, de fato, atingir aquilo. Porque no passado não era assim, atalhos, né? No passado não era assim. A pessoa pegava os livros e ia estudando. Era menos concorrido, né? A gente tinha aí um setor privado pagando muito melhor do que o setor público. Era muito menos concorrido. E hoje, como é que é? Hoje a gente tem variações, né, gente? Eu sempre falo que existe muito espaço no setor privado para quem gosta de trabalhar, vou usar a palavra gosta, que eu acho que é bem por aí mesmo, para quem quer trabalhar, e existem remunerações atrativas. Mas a iniciativa privada, ela não acolhe bem as pessoas que querem ficar ali ocupando um espaço, fazendo sempre a mesma coisa. Então é um pouco mais complicado, que a pessoa que não quer se capacitar. E essa pessoa também não encontra espaço no serviço público. Eu falo que ela fica meio que no limbo do insucesso profissional, porque o serviço público hoje, ele requer um estudo pregresso muito longo e, obviamente, muito apertado. Então, as pessoas que passam, elas, na maioria das vezes, realmente têm condição de desenvolver boas habilidades para gerenciar o nosso Estado e trazer benefícios para a sociedade como um todo. E hoje o serviço público não era igual antigamente, que era um cabide de emprego, né, cheio de nomeações e retalhos, nepotismo. Todo mundo cruzado, não indicando. É assim. Muito pelo contrário, as demissões são frequentes, né? As pessoas realmente passam por processos administrativos. Probatórios, né? Muito sérios agora. Então, assim, e cada vez vai melhorando mais, né, gente? Porque se a gente olhar, o Estado brasileiro é um Estado, assim, recente do ponto de vista administrativo, jovem. A gente saiu... Né? Isso, a gente saiu de um sistema burocrático há muito pouco tempo e para entrar nessa linha mais gerencial. Então, isso aí é um ponto interessante a ser pensado. Estamos aprendendo a gerenciar um Estado. Flávia, que legal, que clareza que você tem. E não só isso, você consegue mostrar para a pessoa as etapas, a jornada, e você ajuda a pessoa a tomar uma decisão, porque é uma decisão. Eu sempre falo, o concurso não é a única opção. Empreender é uma excelente opção. Hoje eu conversei com uma aluna... É o que você está fazendo. Você está empreendendo no mercado onde que não havia empreendedorismo. Que as pessoas nem imaginavam, né? Eu sou empresária no ramo educacional em carreira solo há 12 anos. E agradeço todos os dias a minha decisão de ter. E você tem esses cursos vendidos? Como é que funciona? A gente trabalha... Eu tenho uma plataforma própria, né? Um site, flaviarrito.com, e vendo cursos de português apenas dentro do meu site. Que legal. E sobrevive do meu trabalho. E esse curso de português, ele serve, sim, tem as nuances, vamos supor, para concurso público, para um empresário, porque eu já me interessei. Nós temos um curso de capacitação, eu tenho clientes grandes, assim, na área de capacitação profissional, porque aí é um curso diferente, né? É uma língua em uso para determinados contextos laborais. Então, dentro de um escritório de advocacia, o que se usa é diferente do que se usa, por exemplo, na comunicação dentro de um espaço de beleza. Sim. Então, entender a linguagem como sendo adaptada ao ambiente também é muito importante. Então, eu tenho curso corporativo, é um segmento que a gente tem dentro do site, e além disso, eu tenho os cursos voltados para concurso público, curso voltado para o Enem e pós-graduação. Então, dentro do site tem tudo. Flávio, 80% das falhas do atendimento dentro do salão de beleza, sabe o que é? Comunicação. É não entender, né? Não interpretar. E eu falo para todo mundo o seguinte, existe uma máxima dentro do marketing que é entender para atender. É isso mesmo. Se você não entende, você não atende. E o que você está falando é uma coisa tão legal e que você tem disponível para as pessoas e de uma acessibilidade tão grande, que é ela poder comprar um curso e poder se desenvolver dentro disso, que é a melhor forma de poder lidar com as pessoas que estão ali do lado. Porque o óbvio tem que ser dito e a gente às vezes esquece. Eu falo que se o óbvio não tivesse que ser dito, a gente não ia ao nutricionista. Eu sempre falo isso, gente. Muito boa. A máxima do óbvio é a gente levantar um dia e falar assim, vou ao nutricionista para saber que eu não posso comer McDonald's todos os dias, que eu tenho que fazer uma atividade física, né, que eu preciso ali integrar na minha alimentação uma rotina mais saudável. Então, é lógico que nós precisamos, como seres humanos que somos, de estímulos positivos o tempo todo. Então, a gente precisa dizer o óbvio, precisa aprender a ler o óbvio, precisa aprender a escrever o óbvio, porque às vezes a gente parte do pressuposto que o nosso cliente, por exemplo, entendeu uma determinada coisa, e aí usa uma comunicação muito limitada. Sim. Não, às vezes a gente precisa detalhar, a gente precisa explicitar, porque aquilo vai trazer mais segurança, mais conforto para quem está sendo atendido. Hoje está muito comum ouvir para responder e não para compreender. Principalmente dentro do nosso meio, né, que é o salão de beleza. Essas falhas acontecem porque o profissional ele já está buscando responder o que o cliente está indagando antes de entender.
Isso é um problema, né? Isso é um problemaço. E eu acredito que você tem... Conta pra mim sobre seus livros. chave pra isso. Eu tenho vários livros. O mais vendido é o Português Descomplicado, que é uma gramática, que já está na 13ª edição, né? É o meu preferido. Quando você fala de edições, assim, é porque eles vão... são edições renovando mesmo, eles? isso. Como se fosse uma atualização. Tiragens, Legal. Tiragens e atualizações, exatamente. Então é um livro que ele já está no mercado há mais ou menos 13 anos, 14 anos. E qual foi a inspiração para poder escrever ele? Porque todo mundo quer escrever seus poemas, seu prefácio, suas coisas. Necessidade financeira. Que massa, Vou escrever cara. uma gramática. Por quê? Porque é um livro mais comercial, porque por isso eu falo que o Português Descomplicado, embora não seja o meu livro preferido, não está na Mas lista. é um nome delicioso demais, E é um livro delicioso, né? Até porque ele me garantiu muitas coisas boas na minha vida. Me garantiu... Que bom, isso é gratidão. Super, assim, me garantiu muitas coisas boas. Eu tenho muito amor por esse livro. Ele veio junto com seus filhos, né? Seu filho tá com quantos anos? Eu tenho uma de 23. Uau, não parece não. Um de 19 e um de 10. Então, Tu veio no meio dos meninos ali, né? É como se fosse um filho. Mas é um filho. Eu falo que o Português Descomplicado, ele foi gerado para as minhas necessidades financeiras. Eu entendendo que eu precisava ter um pouco mais de renda, que os meus filhos estavam crescendo e iam me demandar alternativas de renda, e eu queria fazer uma coisa que fosse prazerosa. Eu não queria estar ali, como é que eu posso dizer, dentro de um espaço de trabalho que não me fosse confortável. Então, escrever um livro foi uma alternativa viável para resolver os meus problemas financeiros. Conseguir essa liberdade de conseguir uma certa também, liberdade. Né? Foi muito bom. Não é o meu preferido. Os meus preferidos aí eu já tenho outros. Eu já ganhei alguns prêmios de literaturas variadas, até de contos eróticos. Qual que foi que te surpreendeu? Eu acho que foi o Pode Sim, que é um livro que ele traz contos e poemas, e ele traz, assim, uma jornada muito introspectiva mesmo. É um texto muito bonito. Pode Sim escrito P-O-D... É pode de poder, do verbo poder, e sim de... verdadeiro. Mas quando a gente lançou o livro Pode Sim, a gente teve a inspiração num pozinho mesmo. Nossa, eu tenho um meme desse lá no meu celular, eu adoro usar ele. Que é como se fosse um pó mágico, que é o sim, então é Pode Sim. E a gente teve exatamente esse insight de que a palavra trazia um certo trocadilho e que oportunizaria as pessoas a refletirem acerca da própria jornada e entenderem que elas podem sim buscar caminhos diferentes. Nossa, Flávia, que delicioso, bom demais, maravilhoso, é muito legal. Já é um livro totalmente diferente, né? Tem dica de português nenhuma, gente. Muito pelo contrário. Tá, agora a gente vai vir para uma outra realidade aqui, ó. Pumba. Hoje, redes sociais, analfabetos funcionais, as pessoas o tempo todo ali perdidas. Como é que tá sendo os tempos de hoje nesse mundo do português? O vício da escrita. Olha, eu acho que a rede social ela tem os seus pontos positivos, que é, por exemplo, oportunizar palco a muitas ideias boas que não encontravam antes ressonância, por exemplo, na mídia. Então eu vejo isso como sendo positivo, né? Mas ao mesmo tempo abre espaço para imbecilidades tamanhas. Então a gente tem ali os antagonismos expostos na mesma proporção nas redes sociais. Da mesma forma, a gente encontra pessoas que escrevem super bem, pelas quais eu sou eternamente grata por poder ali desfrutar de textos, e outras que escrevem muito mal, que dá vontade de falar assim, olha, meu filho, para escrever a gente precisa desenvolver uma habilidade, não é que não possa, porque todo mundo consegue desenvolver habilidades, né? E ali naquele espaço acabam se comportando e, gente, quando a gente fala escreve errado, não é uma questão de um erro ortográfico, não. É sem coerência, sem coesão. Você não consegue apreender o sentido daquele texto. Não é um erro material. Não é um erro material objetivo, não é uma concordância. Mas é o fato de aquele texto estar, às vezes, desvinculado de um contexto, não poder ser compreendido por nenhum leitor. O que você está falando é que nem a pessoa que está escrevendo... Não sabe nem o que ela está escrevendo. E isso a internet está recheada de pessoas corajosas demais. E te digo mais, não só pela coragem de fazer, e fazem com muita frequência e chegam lá, entendeu? Eles fazem isso sem pretensão nenhuma. Nós temos várias pessoas que se tornaram fenômenos nas redes sociais aí que não tinham pretensão nenhuma. O próprio Luva de Pedreiro é um caso disso. É um cara que começou a fazer um vídeo ali, descontinuado ali no campinho do lado da casa dele, e de repente virou um fenômeno. Até quando que vale a pena todo esse sucesso na sua cabeça? Pois é, na minha cabeça os limites são claros. O sucesso, ele
tem a medida da minha felicidade. Até quando não interferir na minha vida privada. Peraí, rebobina essa fita aí que eu adorei essa frase. Como é que é? Ele tem por limite a minha felicidade. O sucesso, a fama, né? Porque a gente às vezes fica pensando assim, é bom ter muitos seguidores. Às vezes sim, às vezes não. Então, o limite disso é a minha felicidade, a minha sanidade. Quantas pessoas, por exemplo, que são mais expostas e não colocam em risco a própria sanidade, né? Então, a gente hoje tem que pensar muito nisso. Vou te fazer uma comparação bem simples, você vai encaixar nisso. Você já foi seguidora já do Indiamin? Quem que é o Indiamin? Lá no zoológico de Belo Horizonte. Você lembra que gorila? Lembro. Todo mundo era seguidor dele. Todo mundo era feliz por ter ele estar lá. Será que ele era feliz em estar lá? Acredito. Nós estamos vivendo um momento disso. Eu escrevi um texto outro dia, minha vida não é instagramável, porque as pessoas ficam cobrando que a gente poste o tempo todo. E eu não sou uma pessoa de postar o tempo todo. Que você apareça o tempo todo. Pois é, eu apareço rarissimamente. Eu gosto de escrever, é o meu ofício, então eu coloco posts escritos, né? Então, textos mais longos, mais densos. E aí as pessoas me cobrando, você devia fazer mais vídeos. Seus meninos, eu falo, meus meninos, coitados, eles têm que querer aparecer, ué. Eu pergunto, quer? E é delicado demais, né? É uma exposição, às vezes, desnecessária, né? Eu falo que a questão é o limite da sua felicidade. Sim. Aquilo está te trazendo algum retorno emocional positivo, né? Porque só o financeiro, nesse caso, não faz sentido, né? E existem pessoas que realmente gostam um pouco mais dessa exposição. Eu gosto comedidamente. Entendi. Então tem que fazer sentido para você naquilo que realmente é legal. Assim, raramente eu filmo cenas muito privadas, raramente eu, por exemplo, posto coisas de viagens, seja pessoal ou seja. E como é que é a relação ali com aquele fã que compra seus livros, que tá acompanhando tudo, que teve um resultado positivo? É uma relação ótima. Que esse é o propósito do negócio, né? Exatamente, eu tô ali para ajudar. Então, a partir do momento que eu posso passei no concurso! Adoro lá, a gente já fez 2 blocos de depoimentos, acaba um, a gente faz mais um, e é muito legal ver esse retorno do aluno, esse carinho, né? É muito importante, inclusive, pro meu trabalho, a devolutiva do sucesso do meu aluno. É para isso que eu estou lá. Exatamente. Eu sempre brinco com o aluno, eu falo, gente, na verdade, verdadeiro, eu não estou aqui para ficar o tempo todo mostrando a minha vida. Eu estou aqui para ajudar você a se tornar servidor, a se comunicar melhor dentro do ambiente de trabalho, a fazer uma pós-graduação dentro da competência linguística. Então, cada um. E os resultados vêm mesmo, é muito diferente, né? Daquela pessoa que não tem um acompanhamento para aquela pessoa que tem acompanhamento. Com certeza. Eu fiz um estudo uma vez sobre a importância da redação nas faculdades. É absurdo a zona de corte. E assim, hoje, né, gente, vamos falar a verdade. As escolas são muito pouco exigentes, sejam públicas ou particulares. Na verdade, infelizmente, não dá nem pra gente colocar a particular e falar, mas exige muito. Não. As universidades, então, estão caóticas. Eu já fui professora universitária há muitos anos, então posso dizer com propriedade. E como professor, você dava aula de quê? Eu dava aula de português instrumental, que é o português que geralmente aparece nas carreiras jurídicas, dentro do direito, ciências do Estado, né? Então, assim, as pessoas chegam ao ambiente universitário sem condições, muitas vezes, de redigirem um texto coerente, claro, né? Os erros pontuais ou materiais da língua... A corda tá muito bomba, né? Mas a corda tá muito bomba. Eu, como mãe, não deixo isso aqui. Meus meninos escrevem muito bem. E me conta qual é o desafio para você conter essa ansiedade do seu aluno? Quando ele começa aquela jornada de estudos e aí ele começa já a falar assim, não, já vou fazer a prova, ainda não está no momento. Como que você trabalha isso com ele? Olha, é mais ou menos como o Fagner falou. O português, ele é procurado depois que o insucesso já veio. O aluno, ele acha que por falar português, né? Obviamente a nossa língua nativa, enfim, por ser o seu vernáculo, ele domina o português. Então ele se aventura em uma prova sem ter estudado a língua em profundidade. Então quando ele me procura, ele já tem uma certa noção do problema que ele enfrenta. E aí ele está mais aberto a conselhos. Então, de uma maneira geral, é sempre um papo muito transparente. Concurso é um projeto de médio e longo prazo. Ninguém vai aprender o que teve lá do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio em um mês. Eu falo, gente, fazer um curso em 4 meses é possível. Aprender tudo que está no curso não é. A verdade é essa. E não é só isso, não é só aprender por curso também, né? Ele tem que aprender ele pra vida e pra fazer uma prova, gente. Fazer uma prova
está além do entender a matéria ainda. Porque você precisa dominar o perfil da banca, você precisa entender a forma de cobrança daquela banca, os resultados precisam vir em todas as disciplinas, não só em português. Então é um conjunto. Sim. É um conjunto que precisa ali de uma certa estratégia. Flávia, ser professora, como é que é? Eu adoro. Eu realmente adoro. Me encontro no espaço de sala de aula. Acho que é uma oportunidade, assim, maravilhosa de conhecer pessoas. Muitos dos meus melhores amigos hoje foram meus alunos. Uau. Né? Meu marido foi meu aluno. Então, Mentira! Conta essa história aula, direito. Perfeito. Esperei passar no concurso, claro, porque isso era importantíssimo, Exato. né? Falei, não vou paquerar esse moço até ter certeza de que ele será servidor. Então, que ele realmente aprendeu comigo. né? Então, acho que é um pouco isso. A sala de aula, ela me deu tudo que eu tenho, tanto na perspectiva emocional, né? Todas as satisfações e alegrias da minha vida, quanto na perspectiva material. Então, eu sou muito realizada como professora. Eu acho que é um espaço, assim, extremamente importante para a nossa sociedade e, infelizmente, muito pouco valorizado, né? A docência no nosso país é muito pouco valorizada. Mas assim, se você for analisar por um lado, eu acho que a gente imagina por que é isso. É porque é muito mais satisfatório, mais satisfação que a pessoa vive e sente do que o financeiro. Você vai perceber muito que eu tô falando isso através de uma analogia simples, não quero comparar, mas de jogador de futebol. Você vai ver jogadores de futebol que viveram com muita grana e depois acabam perdendo tudo e vivem na miséria. E você vai ver professores, pelo menos a maioria dos que eu conheço, que vivem com pouco, mas com uma felicidade absurda. É, com uma vida equilibrada, né? Com uma vida equilibrada, com uma vida constante. E todo lugar que chega, sempre esbarra com um aluno. É o que já está acontecendo com você. Hoje o problema é só o seguinte, essa vida equilibrada do professor, ela não é tão real, porque as escolas, elas são desafiadoras, do ponto de vista... Desse novo momento. Isso, do momento mesmo. Onde que o pai fica revoltado com o professor porque o filho não tá... A gente tem a violência dentro da escola, entre os alunos, né? A gente tem que pensar que hoje... Mais de 80% das nossas crianças estão em escolas públicas. Muitas escolas não têm o instrumental básico para a sala de aula. Então, as o básico você fala o quê? As cadeiras, banheiro. Nossa, o fisiológico, que é um dos piores, né? Tem várias escolas sem banheiro ainda. E o fisiológico conta muito, não conta? Aquele menino que não toma um banho direito, não faz uma necessidade. Alimentação, espaço físico. Então, ser professor nesse cenário, que eu acho que é um tanto quanto desafiador, não traz esse conforto. Muito pelo contrário. Traz a certeza de que nós estamos num espaço que deveria ser um espaço de aconchego, de acalento para os alunos, de aprendizado, e muitas vezes é um espaço para suprir as necessidades básicas. Sim. Quantas vezes a gente vê uma criança que vai para a escola não para aprender, mas para merendar, comer. Para comer. Nossa, que legal, é mesmo. Entendeu? Então, eu acho assim, o Brasil ainda não superou isso, não. Eu adorava a fila de sopão, cara. Lá no sempre estudei em escola pública, adorava. Você sabe como é que é, cara? Era bom demais. Eu estudei numa escola, Castelinho e Agenor Alves Carvalho. Nossa senhora, tinha umas merendas maravilhosas. E um tal de arroz de forno. Mingau, polenta, chocolate. Teve uma vez que teve uma briga dentro da sala de aula, eu que tava no meio da briga, né? E me empurraram. Eu caí e cortei a cabeça, cara. E foi no dia do chocolate, Flávio. Meu Deus do céu. A hora que eles falaram assim, vai ter que levar pro hospital. Eu falei, não posso sair daqui hoje, não. Não posso sair. Meu pai chegou. E na hora que meu pai chegou, meio daquele desespero todo, eu tava tão aflito, que meu pai tomou um susto, nunca me viu aflito. E aí, como é que você tá? Eu falei, pai, hoje tem chocolate, é isso, eu não posso sair daqui agora, não. E eles me tiraram dessa escola no dia do chocolate, cara. Você não acredita como é que foi meu sofrimento, não. É um sofrimento. Tomei 10 pontos na cabeça. Então imagina os meninos necessitadíssimos da merenda. Imagina. Se for olhar por esse cenário estrutural, a gente consegue entender que o professor é mais por amor, né? Porque se você for olhar esse cenário estrutural, você vê que é completamente desanimador. Só que nós vamos ter um problema, né? Concurso público para a Secretaria de Educação de Minas deve ser aberto agora. Abriu hoje o concurso da Secretaria de Educação de São Paulo e as vagas não são preenchidas. E aí? Como nós vamos fazer? Não são preenchidas? Não, porque as pessoas não querem numa sociedade que desvaloriza o profissional. Nós estamos falando de um salário de quanto? E não... 2 mil. É financeiro. 2 mil por 24 horas. A minha manicure ganha 5 mil por mês. Pois é. Pensa. Então, quando você pensa num salário em torno de 2 mil por 24 horas de trabalho, então vamos lá, por 44 horas, em torno de R$ 3.600, você tem, às vezes, opções mercadológicas mais interessantes, com uma responsabilidade menor. Muito menor. Né? Com um esforço...
Responsabilidade menor. E um risco menor também, porque hoje é um risco muito grande. Não sei se vocês acompanharam recentemente um aluno que matou a professora. Não, gente. Que é uma coisa assustadora. Isso não é esporádico. A violência dentro do ambiente escolar não é esporádica mais. Já foi, hoje não é. Antes era verbal, né? Hoje já passou da... Flavinho, uma vez eu cheguei com um beliscão no braço. Você já viu que eu era uma criança bem dinâmica, né? Isso é igual meu menino de 10 anos. Quebrada. Hoje a gente brincou com ele, que ele tem tantos roxos que eu tenho medo de, às vezes, alguém na escola falar assim, gente, esse menino apanha. Aí eu falei que eu já vou me antecipar, mandar um bilhete pro professor, olha, isso é porque ele cai da cama toda noite. Ele fica pulando de cambalhota, aí ele cisma que ele é goleiro, aí ele deita e abraça o cachorro, só que o cachorro lá de casa é um canicorso, então... É enorme. E você falou uma coisa legal, porque a gente hoje tem até medo de assumir, às vezes, as coisas, porque é perigoso pra você. Todo roxo, eu falo, imagina! Otávio, você tá todo roxo, vou já passar uma explicação pra escola. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei com um braço roxo lá, né? Em casa, minha mãe olhou pra mim e falou assim, o que é isso aí no seu braço? Eu falei, na hora, né? Eu falei, a professora me beliscou. Ela falou, amanhã eu vou lá na escola. E minha mãe é uma pessoa de poucas palavras. Eu falei, ótimo, beleza. Aí minha mãe desceu junto comigo na escola, achei o máximo, né? Ela não acompanhava nada, meus cadernos, nada. Mas nesse dia ela foi. Na hora que ela chegou lá, se apresentou na diretoria, falou, sou a mãe do Fagner, eu queria falar com a professora Maria Adélia. Ela dava educação para o lar. E ela queria que eu aprendesse a cozinhar. Pra mim não fazia sentido, que eu tinha minha mãe que cozinhava pra mim. Eu não queria de jeito nenhum. Imagina. Olha pra você ver que rolo. Aí beleza. Maria Adélia. Chama a Maria Adélia pra mim. Fábio, essa mulher chegou como se estivesse entrando num campo de extermínio só. Tava o diretor de um lado, o vice-diretor do outro, eu e a mãe. Ela veio entrando, senão que ela entrou, ela bateu o olho em mim, ela baixou a cabeça. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava me sentindo o cara mais poderoso da sala naquele momento. Aí minha mãe virou pra ela e falou assim, você que é a Maria Adélia? Ela falou assim, sou eu sim. Como que eu posso te ajudar? Com uma educação, com um carinho tão grande, com uma delicadeza tão grande, ela falou assim, eu sou a mãe do Fagner. Na hora que ela falou, eu sou a mãe do Fagner, ela falou assim, deixa eu te explicar um negócio. A minha mãe falou assim, primeiro eu vou falar, depois você fala. Mas o que eu vou falar é que a senhora não precisa nem de falar mais nada, não. Aí deu aquela tensão na hora dentro da sala, né? Ela falou assim, o Fagner é meu filho, até hoje você não tinha autorização de corrigir ele, não. Mas a partir de agora... Você tem autorização pra você fazer o que você quiser. Arranca o braço. Que eu conheço o filho que eu tenho. Eu sou mais desse tipo também. Eu só vim pra dar esse recado, tá bom? Mais alguma coisa? Nesse momento, todo mundo cresceu na sala. Se tivesse um buraco, eu entrava lá dentro. Eu tô mais pra esse perfil de mãe aí também. Porque eu acho que assim, infelizmente, gente... A gente também tem que ter um olhar pra dentro de casa. Né? Seu filho é como? É bento? Porque o meu não é. Né, o de 10 anos não é. Os outros dois são bem tranquilos mais e já estão sociáveis, grandes. né? Não, os outros dois são tão grandes. Deram trabalho, mas agora já tá uma formando em medicina. Você acha que o dilema das redes sociais fazem isso? Muita tela, muito celular, muito vídeo de TikTok, nesse influencia? Caso, não. Eu acho que é temperamento mesmo. Cada um com o seu. Né? Cada filho tem o seu temperamento, cada criança tem o seu temperamento. Eu acho que, por exemplo, assim, o estímulo à tela, ele traz outros problemas, outras questões. Crianças hoje, por exemplo, com alto índice de obesidade, né? A gente tem aí uma falta de estímulo à atividade física, uma dificuldade de diálogo dentro de casa, os meninos impacientes, eles querem o tempo todo mexer no celular, no computador. Né? Porque o seu aluno chega lá desse jeito. Você vai tirar um celular de uma criança, do menino? E é um tal de que dia que eu posso levar o celular pra escola? Nunca. Tirar o celular, às vezes, no adulto, tá estudando concurso público? Eu sou muito disciplinada com o celular. Eu falo que, assim, a exposição a telas, ela tem que ter o seu limite, né? Que eu falo, é o limite da sanidade, é o limite da felicidade. Gente, você não pode ficar o dia inteiro refém de notificação, não tem a menor condição, nem de trabalhar. Eu não tenho emocional pra isso. E no seu site, como é que você procura, como é que você encontra esses alunos, como é que funciona? A gente tem um site, né, que é o flaviarrita.com. Geralmente, como eu já estou no mercado há 12 anos, então, obviamente... Tá bem consolidado. Isso, existe um... Já é uma referência, as pessoas te indicam. É um tráfego natural, isso. A gente tem um blog também, que é um blog bem interessante, com muitas dicas de português. Então, a pessoa às vezes vai tirar uma dúvida lá na internet e aí acaba acessando o nosso blog para poder consumir outros conteúdos, às vezes conteúdos gratuitos, nas redes sociais também. Então, eu coloco muitas aulas no YouTube. Nosso canal do YouTube é muito legal, muito movimentado. Todos os dias ele tem transmissões ao vivo, correção de provas, questões. Então, o aluno vai ali consumir um conteúdo gratuito. No YouTube, por exemplo. Se ele gostar, se for uma troca justa para ele, porque eu sou a pessoa das trocas justas, se for fazer sentido para ele, deu aquele match ali, professor-aluno, aí tudo bem.
bem, ele vai lá consumir um conteúdo pago dentro do site. Flávia, eu percebo que você é uma pessoa um pouco tímida, mas restrita. Como é que foi você entrar nesse mundo aí? Eu digo que eu sim. Você falou que foi um financeiro ali que falou muito forte, né? Com certeza. Preciso dar qualidade pros meus meninos e tal, mas... Com certeza. Eu digo que, assim, 80% da minha carreira foi necessidade e 20% vamos dizer assim, a vontade ali, a habilidade. Porque eu falo que a gente tem que ser persistente no que é necessário. Então, sendo necessário ter dinheiro dentro de casa, eu sempre fui a mãe presente financeiramente, né, em relação ao meu lar. Então, do ponto de vista financeiro, eu tinha que dar um jeito. E aí, você vai quebrando as barreiras. A Sandra, uma super amiga de faculdade que trabalha comigo hoje, né? Então, uma das minhas amizades mais longas, mais de 20 anos aí de amizade, ela sempre fala isso. Qualquer pessoa que pergunta pra ela, e a Flávia? Ela fala assim, gente, vocês não conhecem a Flávia. A Flávia nunca falou uma palavra dentro da sala da faculdade. Ela ficava quieta. Ela era uma pessoa que ela não teria a menor condição de fazer um vídeo. Ela tinha vergonha de apresentar trabalhos. E isso tudo pode ser superado. Eu sou uma pessoa que o tempo todo penso nos meus limites e penso no quanto vale a pena superá-los, né? Se valer a pena, né? É treinável. Ô, Flavinha, sabe qual que eu gostou do papo de salão? Quando ele tá ficando bom, ele acaba. Vou fazer o seguinte, tá bom? Você vai olhar para aquela câmera ali agora, vai fazer um convite para todas as pessoas que estão visitando o Socila, alunos, quem quer que seja, para poder conhecer suas redes sociais, seu negócio, explicar. E depois o Myron tem 2 desafios para você. Beleza. Pessoal, eu sou a professora Flávia Rita, tá? Vocês me encontram no YouTube, Professora Flávia Rita, no Instagram, Professora Flávia Rita, e no meu site, flaviarita.com. E muito conteúdo bacana, independentemente de você estudar ou não para concurso, tenha a certeza de que a língua portuguesa tem peso na sua vida. Pode apostar. Que ótimo. E agora vamos para o primeiro desafio. Você vai falar uma frase clichê e depois você vai falar no segundo desafio uma música para a gente colocar na nossa playlist. Uma frase clichê, a que eu trago nas minhas costas. Alimento-me do desejo de ser melhor a cada dia. E eu acho que os clichês, eles têm um peso muito positivo na sociedade. Sim. Se a gente puder aprender com eles, a gente evolui muito. Então repete ela pra gente. Alimento-me do desejo de ser melhor a cada dia. Uau, é uma frase muito boa. E agora aquela música que mexe com o coração. Pois é... E eu sou péssima com nome de música, assim. Tem que ter algum defeito, né? Achamos um defeito, ele não sabe música, não. Canta que a produção coloca o nome depois. Aí eu pensando aqui... Não, eu vou de Chico Buarque, Minha História. É uma música linda. Aqui, é uma letra maravilhosa. As pessoas deveriam se ater à letra de algumas músicas para entender o quão expressivas elas são. E hoje... Em época de letras tão esvaziadas, de senta, e eu não tenho nada contra funk, na minha casa, às vezes, ocasionalmente, muito raramente, toca, mas senta, 3 palavras em uma música e apenas isso, né? Fazendo uma crítica ao meu marido que escuta esse tipo de coisa. Vamos de Chico Buarque. Muito bom, Flávio. Prazer imenso receber você aqui. Eu acho que a gente vai ter que chamar novamente para contar os perrengues depois de sala de aula, que tem demais. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, pessoal. Flávia Rita, muito obrigado por você ter vindo, separado esse tempo precioso pra gente e pra quem tá de casa aí. Eu é que agradeço. Papo de salão, gente. Muito obrigado. Até mais. Um abraço, pessoal.